Eu nunca fui o tipo de homem desconfiado. Sempre achei que quando alguém começa a vigiar celular escondido, analisar horários, criar teorias e imaginar coisas, o relacionamento já está quebrado por dentro. Durante 9 anos de casamento com Larissa, eu repetia isso para qualquer amigo que me perguntasse qual era o segredo para fazer dar certo: confiança. Essa era a minha resposta automática, e eu acreditava nela de verdade. Nós tínhamos uma vida comum, talvez até comum demais. Eu saía cedo para trabalhar, voltava cansado, jantávamos juntos, assistíamos alguma coisa e dormíamos. Nos finais de semana saíamos às vezes, outras vezes ficávamos em casa. Não era uma vida perfeita, mas era nossa, e eu era feliz nela. Ou pelo menos achava que era. Tudo começou a mudar numa terça-feira chuvosa que parecia igual a qualquer outra. Eu cheguei em casa mais cedo porque uma reunião havia sido cancelada. Lembro que até fiquei animado. Pensei em passar numa padaria, comprar algo diferente e fazer uma surpresa para ela. Quando entrei em casa, encontrei a sala vazia, a televisão desligada, a cozinha arrumada demais e o silêncio. Aquele silêncio estranho que uma casa faz quando alguém acabou de sair às pressas. Larissa? Chamei. Nada. Fui até nosso quarto e vi o celular dela em cima da cama. Aquilo era estranho porque ela nunca saía sem ele, nunca. Fiquei olhando por alguns segundos. Eu podia ter ignorado. Podia simplesmente pensar que ela saiu rápido para comprar alguma coisa. Mas naquele instante chegou uma notificação na tela. Eu não queria olhar, juro que não queria, só que meus olhos foram mais rápidos que minha consciência. A mensagem apareceu por alguns segundos na tela bloqueada. Estou com saudade de hoje de manhã. Meu corpo gelou na mesma hora. Não foi uma sensação de raiva, foi pior. Foi como se alguém tivesse desligado alguma coisa dentro de mim. Peguei o celular devagar. Minha mão estava tremendo. Tentei desbloquear usando nossa data de casamento. Errado. Tentei o aniversário dela. Errado. Ela tinha mudado a senha. E foi naquele momento que algo começou a quebrar dentro de mim, porque durante 9 anos ela nunca tinha mudado a senha de nada. Tentei me convencer de que não era nada. Talvez fosse uma amiga. Talvez fosse uma mensagem fora de contexto. Talvez eu estivesse exagerando. Mas então ouvi o barulho da porta abrindo. Rapidamente coloquei o celular exatamente onde estava e fui para a cozinha fingindo procurar água. Nossa, você chegou cedo, ela disse. Sorriu. Me beijou no rosto. E naquele exato momento percebi uma coisa que me assustou mais do que a mensagem. Eu conhecia aquele sorriso. Só que não era o sorriso dela quando estava feliz. Era o sorriso dela quando estava escondendo alguma coisa. Naquele instante eu senti algo estranho dentro de mim. Porque quando você vive muitos anos ao lado de alguém, começa a decorar pequenos detalhes que passam despercebidos para qualquer outra pessoa. Não são as grandes coisas, são os gestos pequenos. O jeito de olhar, a forma de respirar, a velocidade das respostas, a expressão que aparece por menos de um segundo antes de um sorriso. E naquele dia, Larissa estava diferente. Ela continuava sorrindo, perguntando como foi meu dia, falando normalmente, mas parecia uma atriz interpretando alguém que eu conhecia. Enquanto ela mexia nas panelas dizendo que estava terminando o jantar, eu fiquei parado encostado na bancada observando cada movimento dela. Meu cérebro repetia sem parar: você está exagerando. Mas outra voz, mais baixa e mais perigosa, respondia: e se você não estiver? Durante o jantar tentei agir normalmente. Perguntei coisas aleatórias sobre o dia dela. Ela respondeu tudo rápido demais. Disse que tinha ficado em casa quase o dia inteiro, assistido algumas séries, organizado algumas coisas e saído apenas por poucos minutos para comprar produtos de limpeza. E foi exatamente aí que senti meu estômago apertar, porque eu lembrava perfeitamente da cozinha quando entrei, limpa demais, arrumada demais. Não parecia uma casa onde alguém tinha passado a tarde inteira cozinhando, assistindo televisão e organizando coisas. Parecia uma casa preparada para parecer normal. Mas eu fiquei quieto. Talvez porque eu tivesse medo da resposta. Talvez porque ainda quisesse acreditar que tudo tinha uma explicação simples. Mais tarde, deitamos para dormir. Ou melhor, ela dormiu. Eu fiquei olhando para o teto no escuro, ouvindo a chuva bater na janela e tentando organizar meus pensamentos. Em algum momento virei para o lado e percebi uma pequena luz iluminando parte do travesseiro dela. Era o celular. Ela tinha colocado embaixo do travesseiro. Em 9 anos de casamento, ela nunca tinha feito aquilo. Nunca. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ela poderia ouvir. E naquela madrugada eu tomei uma decisão que jamais imaginei tomar na minha vida: eu iria descobrir a verdade, mesmo que a verdade destruísse tudo que eu achava que tinha construído. Só que eu ainda não fazia ideia de que a resposta não estava no celular dela, nem nas mensagens, nem em um homem desconhecido, porque a pessoa que iria destruir meu casamento era alguém que eu conhecia muito bem, alguém que entrava na minha casa, sentava na minha mesa e me chamava de irmão. Na manhã seguinte saí para o trabalho fingindo que tudo estava normal, dei um beijo na Larissa, peguei minhas coisas e fechei a porta atrás de mim como fazia todos os dias, mas pela primeira vez em 9 anos eu não fui para o trabalho.
Desci pelo elevador sentindo um peso estranho no peito, entrei no carro, saí da garagem e fiquei estacionado na rua de trás do prédio esperando sem saber exatamente o que eu esperava ver. Enquanto segurava o volante comecei a me sentir ridículo. Eu me olhava no espelho do carro e pensava, olha o que você virou. Sempre critiquei pessoas que faziam isso, pessoas que perseguiam marido, esposa, namorado como se fossem detetives. E agora ali estava eu, olhando para a entrada do prédio como alguém obcecado. Os minutos começaram a passar devagar. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Nada, quase meia hora depois comecei a achar que realmente estava imaginando coisas. Respirei fundo, liguei o carro e pensei em finalmente ir trabalhar. Mas naquele exato momento vi alguém saindo do prédio. Não era Larissa, era Marcelo, meu melhor amigo. Meu amigo desde a adolescência. O cara que conhecia minha família inteira. O homem que esteve no meu casamento. A pessoa que já entrou naquela casa centenas de vezes. Eu fiquei parado olhando sem conseguir processar. Minha mente imediatamente procurou uma explicação lógica. Talvez ele tivesse passado cedo para falar alguma coisa. Talvez tivesse esquecido algum objeto lá outro dia. Talvez qualquer coisa. Mas então percebi um detalhe pequeno. Marcelo saiu olhando para os lados. Não como alguém saindo normalmente. Como alguém tentando ter certeza de que não estava sendo visto. Meu corpo inteiro gelou. Ele caminhou até o carro dele, entrou, ligou o motor e foi embora. E durante alguns segundos fiquei imóvel. Sem respirar direito. Sem pensar direito. Porque existem momentos em que a verdade aparece na sua frente, mas sua mente se recusa a aceitar. Você vê, mas não acredita. Eu queria acreditar em qualquer mentira naquele instante. Queria acreditar que existia uma explicação impossível. Só que quando finalmente consegui sair do choque e olhei novamente para a entrada do prédio, vi Larissa surgindo alguns segundos depois. Ela veio até a varanda do apartamento, olhou para a rua rapidamente e voltou para dentro. E aquilo destruiu a última desculpa que meu coração ainda estava tentando inventar. Minhas mãos começaram a tremer no volante. Minha respiração ficou pesada. Mas junto da dor veio algo pior, a dúvida. Porque uma pergunta começou a martelar minha cabeça sem parar. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Há uma semana? Um mês? Um ano? Porque se existia uma coisa mais dolorosa que descobrir uma traição, era perceber que talvez eu estivesse vivendo uma mentira há muito mais tempo do que imaginava. E naquele momento meu celular vibrou. Era uma mensagem do Marcelo. Irmão, depois a gente marca alguma coisa essa semana, estou sumido. Fiquei olhando para aquela mensagem sem conseguir piscar. Irmão, eu devia ter lido aquela palavra umas 10 vezes seguidas. Irmão, era engraçado como uma única palavra podia mudar completamente de significado em poucos segundos. Durante anos aquilo significou confiança, parceria, amizade. Agora parecia uma piada cruel sendo escrita na minha cara. Meu dedo ficou parado sobre a tela, e por alguns segundos pensei em responder tudo na hora, perguntar diretamente onde ele estava, dizer que eu tinha visto ele saindo do meu prédio, acabar com aquilo imediatamente. Mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse a necessidade de ter certeza absoluta. Talvez fosse o medo de ouvir uma mentira olhando nos meus olhos. Ou talvez fosse porque, no fundo, eu ainda estava tentando salvar a imagem das duas pessoas que mais faziam parte da minha vida. Respirei fundo e respondi apenas, claro, irmão. Eu quase senti nojo de mim mesmo escrevendo aquilo. Passei o resto do dia no trabalho sem trabalhar. Fiquei olhando para a tela do computador durante horas enquanto minha mente voltava para a mesma cena. Marcelo saindo do prédio, olhando para os lados. Larissa aparecendo depois na varanda. Saindo do prédio, olhando para os lados. Na minha cabeça aquilo se repetia sem parar. Quando cheguei em casa naquela noite, Larissa parecia normal novamente. Perguntou sobre meu dia, reclamou do trânsito, comentou algo sobre uma série que estava assistindo. E foi aí que percebi uma coisa estranha. Eu estava olhando para ela, mas já não reconhecia a pessoa sentada na minha frente. Era o mesmo rosto, a mesma voz, os mesmos olhos, mas parecia uma desconhecida usando a aparência da mulher que eu amava. Durante o jantar ela disse casualmente, o Marcelo mandou mensagem hoje. Falou que faz tempo que a gente não sai junto. Meu coração travou por um segundo, mas forcei um sorriso. É mesmo? Ela continuou comendo normalmente. Normal demais. Ele falou da gente fazer um churrasco no sábado. Eu olhei para ela tentando encontrar qualquer sinal de culpa, qualquer hesitação, qualquer tremor na voz. Nada, absolutamente nada. E naquele instante uma ideia surgiu na minha cabeça. Uma ideia que me assustou porque eu nunca tinha sido aquele tipo de pessoa. Eu olhei para ela e sorri. Ótima ideia. Chama ele. Ela levantou os olhos rapidamente e me encarou por menos de um segundo. Foi muito rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. Eu vi o pequeno choque no rosto dela antes do sorriso voltar. Sério? Ela perguntou. Claro, respondi. Vai ser bom rever ele. E naquela hora tomei uma decisão. Eu não faria perguntas. Não ainda. Eu queria ver os dois na mesma sala. Queria olhar nos olhos dos dois ao mesmo tempo.
Porque no fundo, algo me dizia que aquela história estava escondendo uma verdade muito pior do que uma simples traição. E eu descobriria isso no sábado, mesmo sem imaginar que seria o pior dia da minha vida. Os dias até o sábado pareceram se arrastar como se o tempo tivesse perdido a pressa de seguir em frente. Eu acordei, trabalhei, voltei para casa e repeti tudo como um personagem preso numa rotina que não era mais minha vida. Era só uma encenação necessária para manter tudo de pé até o momento certo. Larissa agia como se nada estivesse acontecendo, e isso era o que mais me perturbava, porque havia algo quase assustador em como ela conseguia sorrir sem falhar, falar sem hesitar, tocar em mim sem parecer distante, como se eu fosse o único com defeito naquela realidade. Marcelo, por outro lado, continuava mandando mensagens leves, falando do churrasco, perguntando sobre carne, bebida, coisas banais que agora pareciam códigos escondidos em conversas comuns, e a cada mensagem eu sentia uma mistura estranha de raiva e curiosidade, como se eu estivesse sendo puxado para um jogo do qual não tinha recebido as regras. Na sexta-noite, eu já tinha tomado uma decisão silenciosa. Eu não queria mais só respostas, eu queria ver tudo acontecer diante dos meus olhos, porque a dúvida estava me destruindo mais do que qualquer verdade poderia destruir. Passei a noite quase sem dormir, imaginando cenários, imaginando falas, imaginando o pior e o ainda pior do que o pior, até que o sábado finalmente chegou. Larissa acordou animada, como se fosse um dia comum de encontro entre amigos, e isso me deu um frio na espinha que eu não consegui explicar. Ela arrumou a casa, colocou música, preparou coisas simples para o churrasco e até comentou que estava feliz que eu e o Marcelo estarmos voltando a nos aproximar. E quando ela disse isso olhando nos meus olhos, eu quase não consegui sustentar o olhar de volta. À tarde, ele chegou. Marcelo estacionou o carro como sempre fazia, desceu sorrindo, carregando cervejas e carne como se fosse só mais um sábado qualquer, me abraçou forte, bateu no meu ombro e disse que estava com saudade. E naquele abraço eu senti algo estranho, porque por um segundo parecia verdadeiro demais para ser falso, ou falso demais para ser verdadeiro, eu já não conseguia distinguir mais nada. Larissa recebeu ele com naturalidade, rindo, brincando, fazendo comentários leves, e os dois pareciam exatamente o que sempre foram na minha memória, amigos próximos, confortáveis, sem qualquer tensão aparente. O churrasco começou simples, música baixa, conversa leve, risadas pequenas, o tipo de cena que qualquer pessoa de fora diria que era normal. Mas dentro da minha cabeça tudo era análise, cada olhar durava mais do que deveria, cada silêncio parecia carregado de alguma coisa que só eu conseguia sentir. Em um momento, Larissa entrou para dentro da casa para buscar gelo, e foi aí que Marcelo se aproximou de mim pela primeira vez de verdade naquela tarde sem ela por perto. Ele perguntou se eu estava bem, disse que eu estava meio quieto, e eu respondi que era cansaço, mas ele ficou me olhando por mais tempo do que o normal, como se estivesse tentando ler alguma coisa escondida no meu rosto. E então ele disse uma frase que ficou presa em mim como uma lâmina lenta: se tiver alguma coisa te incomodando, fala comigo, você sabe que eu não escondo nada de você. Naquele momento eu quase ri, mas não de humor, foi uma reação de choque, porque aquilo parecia tão absurdo que só poderia ser ironia do destino. Eu olhei para ele tentando encontrar qualquer sinal, qualquer rachadura, qualquer mentira escapando pelos olhos, mas ele parecia tranquilo demais. Quando Larissa voltou, ele imediatamente mudou o tom, voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a ser o mesmo Marcelo de sempre, e isso me deixou ainda mais confuso, porque pessoas culpadas não deveriam conseguir atuar tão bem. Mais tarde, enquanto o churrasco continuava, eu fui até dentro de casa pegar um copo de água e vi algo que me fez parar no meio do caminho. O celular da Larissa em cima da mesa da cozinha, vibrando, iluminando o ambiente com uma notificação desconhecida. E na tela apareceu apenas uma prévia curta que eu não deveria ter visto, mas vi mesmo assim: não fala nada hoje, deixa ele acreditar. E naquele instante o mundo inteiro ficou silencioso. Eu fiquei parado olhando para aquela frase na tela como se ela tivesse sido escrita em outra língua, mas ao mesmo tempo cada palavra parecia entrar direto no meu peito sem tradução nenhuma necessária. Não fala nada hoje, deixa ele acreditar. Por alguns segundos eu não consegui nem respirar direito, minha mão ficou suspensa no ar, e o celular parecia pesado demais para ser apenas um objeto. Porque naquele instante ele carregava algo muito maior do que mensagens, ele carregava uma confirmação que eu não estava preparado para ter. A primeira reação foi quase automática. Meu cérebro tentou negar, tentou inventar alguma desculpa absurda. Talvez fosse uma conversa fora de contexto. Talvez fosse brincadeira, talvez fosse algo que eu não estava entendendo. Mas a verdade é que nenhuma dessas ideias durou mais de um segundo. Eu olhei ao redor tentando ouvir a voz da Larissa ou do Marcelo, mas tudo lá fora parecia normal demais: risadas, música baixa, copos batendo. O som de uma tarde comum continuando como se nada estivesse acontecendo dentro da minha cabeça. Eu sabia que se eu voltasse naquele instante eu teria que sorrir, teria que fingir, teria que continuar o jogo sem mostrar que eu tinha visto a peça mais importante dele. E isso foi quando algo dentro de mim simplesmente mudou.
Não foi raiva explosiva, não foi desespero. Foi uma espécie de clareza fria, quase assustadora. Como se tudo que eu acreditava até aquele momento tivesse sido reorganizado em questão de segundos. Eu não voltei para o churrasco imediatamente. Fiquei alguns instantes ali dentro da cozinha, olhando para o celular como se ele pudesse me dar mais respostas sozinho, e foi então que ouvi passos se aproximando. Rapidamente devolvi o celular exatamente como estava e me virei, e Larissa entrou na cozinha perguntando se eu estava bem, dizendo que eu tinha sumido por alguns minutos. Eu olhei para ela e pela primeira vez, não senti vontade de perguntar nada. Só senti vontade de observar. E isso foi mais assustador do que qualquer resposta. Eu voltei para fora com ela, e tudo continuou normal demais. Marcelo contando histórias, rindo alto, tocando no meu ombro, como se aquele fosse o dia mais comum do mundo, mas agora eu via tudo diferente, como se uma camada tivesse sido removida dos meus olhos. Cada sorriso parecia ensaiado, cada pausa parecia calculada, cada troca de olhar entre eles parecia durar meio segundo a mais do que deveria. Quando a noite começou a cair, Marcelo disse que precisava ir embora mais cedo, e quando ele se despediu de mim, ele me abraçou de novo. Mas dessa vez eu percebi algo que antes tinha passado despercebido. A tensão mínima no corpo dele, como se ele também estivesse esperando algo acontecer. Larissa o acompanhou até o portão, e eu fiquei alguns passos atrás observando os dois juntos pela última vez naquele dia. E foi nesse momento que eu vi algo que mudou tudo de forma definitiva. Ela tocou de leve no braço dele por um segundo a mais do que um toque casual permitiria, e ele não recuou. Eles se olharam rapidamente, rápido demais para parecer suspeito, mas longo o suficiente para não ser inocente. Quando ele foi embora, Larissa voltou para dentro sorrindo, dizendo que tinha sido um ótimo dia, e eu apenas concordei. Naquela noite, quando ela dormiu, eu fiquei acordado olhando para o teto mais uma vez, mas agora não havia mais dúvidas em mim, só havia uma decisão. Peguei meu celular, abri as mensagens antigas, e comecei a procurar tudo desde o início, porque agora eu não queria mais entender o que estava acontecendo. Eu queria saber quando exatamente eu tinha deixado de perceber, e foi aí que encontrei algo que eu não esperava, uma mensagem apagada, recuperada por notificação antiga enviada meses antes, de um número salvo como L, dizendo apenas: "Quando você vai contar para ele que não é mais só sobre a gente?" E naquele momento eu entendi que aquela história não começou com uma traição. Ela começou com uma escolha que nunca me incluíram.